Olá, tudo bem? Nós voltamos a conversar sobre o nosso livro de estudo, Carinho e Firmeza com os Filhos, de Alexander Clifford Pike. E a gente estava falando sobre a educação com assertividade, a educação com personalidade, né? Que é a proposta dele para a vivência de uma educação que seja gerada no carinho e na firmeza. Nós desmistificamos alguns pontos, vimos aquilo que não devemos fazer, inclusive o vídeo anterior é bem importante, se você não viu, veja, tá bom? Que nós não devemos fazer. E aqui então a gente começa a falar do que a gente deve fazer. Os 3 pontos, né, que ele aborda e agora nos capítulos ele vai entrar dentro de cada um deles, que são falar claro, respaldar as palavras com atos e estabelecer as regras do jogo. Então, a respeito de falar claro, a gente entra no capítulo 5, que fala sobre comunicação eficaz. Como que isso tantas vezes é falho, né, na nossa forma de educar os filhos. Nós não somos claros, não somos objetivos naquilo que eles estão precisando receber, naquilo que nós queremos que eles entendam. Muitas vezes, como nós vimos, nós mostramos a nossa insatisfação, mostramos que aquilo, né, não foi bom, ficamos desgostosos, né, e reclamamos. Nossa, você já fez, quantas vezes eu vou ter que te falar isso? Então, esse tipo de comunicação não é eficaz, né, não gera educação, não gera uma condução de educação e de entendimento da realidade, não gera um ambiente seguro no qual a criança entenda, né, como que as coisas funcionam e saiba se locomover, e saiba até onde pode chegar, até qual é o seu limite. Então, a importância dessa comunicação eficaz é o que a gente vai estar vendo agora. Vejamos agora a forma eficaz de comunicar-se com os filhos. Linguagem assertiva e clara. A experiência de muitos profissionais ao longo dos anos mostra que se os pais estão decididos a fazer com que os filhos desobedientes passem a comportar-se como é de desejar, dirigem-se a eles com frases diretas e assertivas. Essa atitude é útil e correta e reflete-se em mensagens como: quero que você arrume o seu quarto neste exato momento. Então, o que se quer e na hora que se quer, né? Não só falar assim, tô esperando que você arrume seu quarto. Né? Isso não é uma comunicação clara. Fulano, arrume o seu quarto agora. Isso é uma comunicação muito clara e objetiva, que dá para ele a informação do que ele deve fazer e em qual momento que ele deve fazer. Você tem exatamente 5 minutos para arrumar o banheiro e vir para a mesa, né? Crianças que já sabem e entendem essa questão do tempo. Pare de perturbar o seu irmão agora. Então, o que seria errado nessa frase, né? O irmão tá perturbando o outro. Perturbando o outro. Então a gente fala assim, nossa, mas vocês não param de brigar. Você relatou algo que está ruim, que não está que está acontecendo naquele momento, mas você não demonstrou o que a criança deve fazer. Meus amados, nós precisamos, amadas, né? Principalmente são mães que acompanham esses vídeos, nós precisamos entender que as crianças estão em processo de educação. E quem são esses que educam? Somos nós. Então, se a gente reclama de como a criança está, é porque nós que estamos desenvolvendo uma educação não assertiva, né? Nós que estamos desenvolvendo uma educação que está falha, né? Ainda mais se é uma criança maiorzinha, se já tem 6, 7 anos. Então, se tem muitas reclamações a respeito dessa criança, é porque a gente não está conduzindo bem, né? Claro que tem aquela condição, a visão antropológica, né? Quem é o ser humano, aquele atendido, então isso tudo aí a gente precisa entender também. Mas boa parte de um processo educacional é insatisfatória porque os pais não estão fazendo o que devem, né? Então, uma reclamação como essa, nossa, vocês não param de brigar. O que a criança deve fazer então? Você precisa educar. E logo em seguida, um pouco mais, se você for firme nessa repetição de uma comunicação eficaz e tudo mais, a criança vai entender o que ela deve fazer numa próxima ocasião, né? E é
a infinidade de repetições. Não se esgote, não esgote a sua paciência. Fale sempre, repita como um disco riscado, que é uma das técnicas que ele propõe. Repita como um disco riscado. Não tá dando certo hoje, repita amanhã, sem a insatisfação, né? Sem a demonstração da insatisfação. Então, tais mensagens diretas e assertivas não deixam dúvidas na mente dos filhos quanto ao que você quer realmente que eles façam e quando. O que e quando. Seja concreto ao falar, evite frases vagas e imprecisas como seja bom, comporte-se como um menino da sua idade, você já tem 3 aninhos. Essas frases são meramente expressão de um desejo e não transmitem nenhuma instrução precisa. Precisa, clara, calma e firme. Mensagem sem palavras. Nós também podemos ter uma comunicação muito eficaz com os nossos filhos sem usar as palavras. Para transmitir à criança uma mensagem assertiva, clara e inequívoca, é necessário complementar o uso das palavras com um modo de expressão adequado. Se eu ordenar ao filho que arrume o quarto agora mesmo, você gritar e estiver com raiva, demonstrará um descontrole autoritário que fará com que a mensagem tenha um resultado negativo. Para que a sua ordem alcance o efeito desejado, você deve entender que a forma como fala é tão importante como aquilo que diz. Para obter um resultado melhor e fazer com que as palavras adequadas tenham mais força comunicativa, siga os seguintes pontos. Nunca levante a voz ao pedir ou dar ordens. Ouviram? Nunca levante a voz, não grite. Fale sempre em tom firme, mas calmo e direto. Transmita tranquilidade ao dar uma ordem ou instrução, o que mostrará à criança que é você quem controla a situação. Sempre fale com os filhos olhando-os nos olhos. Este último aspecto, olhar nos olhos, é tão importante como os anteriores. O contato visual é fundamental para a comunicação humana. Olhar a criança nos olhos enquanto se fala aumenta a eficácia de qualquer mensagem, pois o olhar reflete o carinho e a firmeza que há por trás daquilo que se está dizendo. Um ponto importante, por vezes a criança fugirá ao olhar paterno, baixando ou virando a cabeça. Nesse caso, levante ou gire suavemente a cabeça do filho até que os olhos de ambos se encontrem. A importância do olhar em todas as formas do relacionamento humano reflete-se na frase popular: os olhos são o espelho da alma. É o que se pode ver pelo episódio que contamos a seguir. Vamos ver se nós vamos contar este episódio. Não vamos contar. Mas então, falando um pouquinho sobre esse controle da situação, é algo muito importante, porque as crianças, elas não têm as suas emoções ainda amadurecidas como diversas coisas nelas ainda não estão amadurecidas. Tanto também a nível físico, né? A gente percebe a própria, vamos dizer assim, algo bem claro para nós, a coordenação motora. Por que a gente não deixa um prato de vidro na mão de uma criança para levar de um lugar para o outro, né? De uma criança pequena? Porque ela ainda não tem aquilo maduro nela. A emoção é da mesma forma. As emoções, a afetividade infantil ainda não está amadurecida. Quem é que está amadurecido? O pai e a mãe. Então, são esses que precisam ter o controle da situação. Então, se nós não estamos amadurecidos, precisamos buscar esse amadurecimento. Porque se gritamos, se nos descontrolamos, se berramos, se nos descabelamos, nós demonstramos aos filhos que não só eles estão em maturidade afetiva e maturidade de emoções, mas nós também. Então, a nossa tranquilidade em dar uma ordem ou instrução mostrará à criança que é você quem controla a situação. Olhar nos olhos também. Então, falar virada de costas para a criança enquanto a gente está lavando a pia, mandando fazer as coisas, não é um bom caminho. Então, uma comunicação eficaz. Isso transforma mesmo. Faça essa experiência. Isso vai transformar, com certeza, a realidade de educação da sua família. Para dar mais ênfase e força às palavras, vale a pena acompanhá-las com gestos que não intimidem a criança. Isso é muito importante. Geralmente, esses gestos comunicam à criança que você fala a sério. Tenha sempre presente, porém, a enorme diferença que há entre o gesto sutil,
o gesto útil, que enfatiza, e o gesto contraproducente, que intimida. Segurar com violência o braço da criança para sacudi-lo ou beliscá-lo, ou então apontar-lhe um indicador na cara enquanto se lhe dá uma ordem, enfraquece a mensagem que se quer transmitir e se fazer entender. Se o filho obedecer apenas por submissão amedrontada, a mensagem fracassou. Gente, isso é tão sério, porque acontece tanto. A gente vê, a gente viveu, a gente vê, a gente faz, mas não tem eficácia nenhuma, né? Uma mensagem fracassada, tanto que vemos que a criança repete a mesma coisa. E cada vez mais os pais estão mais frustrados, decepcionados. O pai ou a mãe obtém esse importante resultado positivo estabelecendo um contato físico que lhe transmita calma, segurança, apoio, firmeza. O que deve ser feito deve ser dito, claro, não é passar a mãozinha na cabeça, mas todos esses gestos são fracassados. Então, com carinho e firmeza, nunca uma irritação agressiva que só lhe incutiria medo ou lhe aumentaria ainda mais a rebeldia. Assim, se você puser a mão sobre o ombro da criança enquanto lhe fala, olhando-a nos olhos, fortalecerá a sua mensagem, porque estará transmitindo com firme sinceridade a sua determinação de ajudá-la, não de agredi-la ou de descarregar nela sua própria frustração, paterna ou materna. Bom, então nós ficamos por aqui, esse foi o capítulo 5, né? Tem algumas técnicas que ele se utiliza, mas não cabe a nós ficar citando cada uma das técnicas. A base, a centralidade do primeiro ponto, que é a comunicação eficaz, que é o falar claro, nós abordamos. Então espero que vocês aproveitem aí no lar de vocês. Deus abençoe e fica com Deus. Até o próximo vídeo.